Olá, Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado toda semana. Nós estamos trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos, bem como das cartas paulinas. No vídeo de hoje, queremos falar acerca de um personagem não muito conhecido no Novo Testamento. O seu nome é Apolo e ele aparece poucas vezes. Ele aparece no livro de Atos dos Apóstolos, bem como em Corinto e também na cidade de Éfeso. Ele não era conhecido do apóstolo Paulo. Mas antes de entrar no assunto de hoje, meu nome é Antônio Paulino, peço a você que se inscreva no canal caso ainda não tenha feito, dê um like, o seu comentário ele é muito importante, não deixe de acionar o sino para que você não perca nenhum desses vídeos. Então Lucas ele escreveu no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos o seguinte acerca desse indivíduo, acerca desse irmão, acerca desse personagem. Ele diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então nós podemos ver que esse personagem ele tem diversas qualidades. Era eloquente, era poderoso nas palavras, tinha uma excelente oratória e ele dominava os seus ouvintes com aquilo que ele falava. Era uma pessoa extraordinária quando ele abria a sua boca. Não era uma pessoa conhecida do apóstolo Paulo. Não era conhecido ainda no meio da igreja. Mas ele chegou dominando, porque ele falava das escrituras, ele falava acerca de Jesus e convencia os seus ouvintes. Esse personagem ele aparece no ano 52 depois de Cristo. E Lucas relata, no capítulo 18 de Atos, ele traz muitas referências acerca, ou não muitas, mas algumas referências acerca desse personagem. Mas nós não queremos nos prender simplesmente ao personagem Apolo, nós queremos tirar lições acerca dos seus atos, queremos trazer algo para a nossa vida, algo que possa contribuir para as nossas vidas e para a vida de pessoas também, através desse bom caráter que foi Apolo. Apolo, ele era de Alexandria, como diz o texto sagrado. Alexandria era uma cidade muito importante no primeiro século. A propósito, foi em Alexandria que o hebraico foi traduzido para o grego, chamado de Septuaginta, cerca de 250, 300 anos antes de Cristo. Nessa cidade, onde havia as pessoas mais cultas do mundo, estavam ali em Alexandria. Então, 72 eruditos, homens cultos, eles traduziram o hebraico para o grego, porque a língua que estava dominando na época era o grego. E Alexandre o Grande, ele dominou o mundo, e então se falava o grego, para que não se perdesse então as escrituras, a palavra de Deus não ficasse esquecida no hebraico. Eles trouxeram então essa tradução de maneira espetacular, de maneira extraordinária, para que todos pudessem compartilhar das escrituras sagradas. E então nesse meio termo aparece esse personagem, Apolo, pregando as escrituras, pregando a palavra de Deus. E que nos chama a atenção é que o texto diz que nesse meio termo, por que Lucas usa essa expressão nesse meio termo, ou nesse tempo? É porque Paulo estava em Éfeso, e Paulo foi embora para Jerusalém. Então, nesse interim, apareceu esse indivíduo pregando com autoridade, com eloquência, com uma boa oratória, e ele conquistava os seus ouvintes. E Paulo ele foi para Jerusalém, até então não conheceu esse personagem, mas lá na frente, Paulo então pôde conhecer Apolo e realmente ele confirmou que era um homem de Deus, que era eloquente na palavra, que era conhecedor das escrituras. Como ele se converteu, nós não temos informações como é que Apolo se converteu lá em Alexandria. Mas o que importa é que o evangelho alcançou Apolo e agora ele estava no primeiro amor, e o que ele recebeu, ele estava agora também dividindo as escrituras, as boas novas, que é o evangelho do reino de Deus. Apolo em Corinto, um tempo depois,
ele estava já na galeria dos venerados, ou seja, Apolo já era disputado por alguns ali em Corinto. Quando ele saiu de Éfeso, ele foi para Corinto, conduzido ali por um casal chamado Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, sim, já eram conhecidos de Paulo, já eram amigos, já eram cooperadores do apóstolo Paulo. Então, Áquila e Priscila perceberam que Apolo precisava ainda ser moldado em algumas questões, principalmente com relação aos dons espirituais, com relação ao Espírito Santo, com relação ao derramamento do Espírito Santo, porque ele não tinha esse conhecimento. Ele pregava, sim, com autoridade, com ousadia, mas faltava-lhe ainda esse conhecimento do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, amados, Apolo, então, ele se submeteu, apesar de ser uma pessoa eloquente, com boa oratória, uma pessoa culta, mas ele se submeteu a Áquila e a Priscila para que eles pudessem admoestá-lo naquelas questões que ele ainda não compreendia acerca das Escrituras Sagradas, acerca do Espírito Santo. E a gente percebe aí que era uma pessoa humilde, e ele foi submetido, então, a esse discipulado. Ele passou a ser mentoreado por esse casal maravilhoso que chegou em Corinto, por eles ter sido expulsos de Roma, porque Cláudio não queria nenhum judeu em Roma. Quando ele assumiu o poder, quando ele foi imperador de Roma, ele baixou um decreto, está lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, expulsando todos os judeus de Roma. E Áquila e Priscila, eles são oriundos de Roma, mas se encontraram então com esse personagem Apolo, e ele foi submetido a esse discipulado. Ele aceitou com humildade. Assim que também nós devemos ser, amados. Nós não somos donos da verdade, sempre temos alguma coisa a aprender. E essa é uma das primeiras lições que nós aprendemos através desse discípulo, através desse pregador da palavra de Deus, ainda que não conhecedor de tudo que ele precisava. E depois ele se tornou uma pessoa, além de eloquente, além de ter uma boa oratória, ele agora era conhecedor do Espírito Santo. Então ele pregava com ousadia, e o Espírito então convencia através das suas pregações. E mais tarde, Paulo se encontra com Apolo, e Apolo passa a ser um dos cooperadores do apóstolo Paulo, cooperador no reino de Deus. E quando Apolo chegou em Corinto, ele começou a pregar também. E o povo de Corinto, a igreja de Corinto, começou a endeusar Apolo. Criaram até um partido, né? Alguns diziam que eram discípulos de Apolo, outros diziam que eram discípulos de Paulo, outros diziam que eram discípulos de Pedro. E Paulo então demove da mente daqueles irmãos essa ideia de endeusar os homens. Paulo diz, olha, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos simplesmente pregadores, somos simplesmente pessoas que transmitimos as boas novas. Aquilo que nós recebemos, nós transmitimos também. E há um outro momento que Apolo não se deixa levar por esse partidarismo, por esse momento de ser venerado. Ele continua na sua simplicidade, apesar da sua eloquência, mas também tem uma outra lição que a gente, além da humildade, ele não se deixa levar pela vanglória. E Apolo, ele então continua pregando o evangelho com autoridade. Lá no capítulo 3 de Tito, quando Paulo escreve a carta a Tito, Paulo faz menção acerca desse personagem. Ele diz para Tito, olha, quando Apolo chegar aí, trate ele com carinho, porque ele é muito importante. Ele é importante para o reino, ele é importante no meu ministério. Então, tudo que ele precisar, façam de tudo para poder auxiliá-lo. Vejam a importância de Apolo, que nós possamos também, ao chegarmos nos lugares, as pessoas queiram nos receber, porque nós somos portadores das boas novas. Nós não queremos nenhuma vanglória,
Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação. E Apolo, ele tinha esse papel. E o papel dele era somente esse. Ele não queria nada além disso, além de pregar o Evangelho. Aquilo que ele recebeu, ele queria transmitir com ousadia. Embora tenha preferido servir na obscuridade, Apolo teve uma breve passagem nas Escrituras Sagradas, mas os momentos que ele aparece, ele nos deixa alguns legados, eles nos deixam algumas lições de humildade, de vontade de pregar, de ousadia, que nós possamos então trazer para a gente esse legado de Apolo, que possamos abraçar essas coisas positivas, essas coisas maravilhosas que Apolo deixou em Éfeso, em Corinto e por onde ele passou. Que nós possamos também transmitir as boas novas com simplicidade, com alegria, sabendo que estamos fazendo para o Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Um abraço.